Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira e o Esporte Mais está na área. Amanhã a gente vai ter sorteio para a fase de grupos da Copa Libertadores da América e a pergunta de hoje é o seguinte: você prefere que o seu time caia no mesmo grupo que outros brasileiros ou prefere primeiro enfrentar os gringos e os times brasileiros posteriormente? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. E tem um time que não vai disputar a Copa Libertadores, que é o São Paulo, que está reformulando o seu elenco, muitos jogadores saindo, e um desses jogadores que está de saída é o Denis, com quase 10 anos de clube, o goleiro se despede do tricolor. Quando eu cheguei no São Paulo no primeiro dia, para mim era uma satisfação muito grande, porque eu fui criado na Ponte Preta, que é desde as categorias de base, e com 21 anos, 21 para 22, eu tive a proposta de São Paulo e vim para cá. Então, uma estrutura muito grande, um time que tinha sido tricampeão brasileiro, é uma expectativa grande de você vir dos maiores clubes que tem o país, principalmente do estado de São Paulo, da onde eu sou. Então, era um menino sonhador, cara, querendo mostrar o seu trabalho, querendo jogar e principalmente aprender com todos os jogadores que tinham na época bem mais experientes do que eu naquele momento. Hoje continuo um menino, um pouquinho mais de idade só, mas em janeiro agora completaria 9 anos de clube, então essa é minha 9ª temporada aqui. Eu cresci muito como atleta, como jogador, como pessoa. Eu falo que é quase uma vida dentro de um clube. Na verdade, esse ano é o ano mais difícil como atleta, defendendo o São Paulo. E eu acho que para a instituição São Paulo também foi um ano muito difícil. Quando o Dorival veio para cá, ele me chamou para conversar, perguntando se eu poderia ajudar ele de alguma forma. E eu falei que iria ajudar e a partir daquele momento eu voltei a ir para os jogos e sem mesmo pensar se eu ia jogar, se eu ia ter oportunidade ou não, eu queria que o São Paulo, na verdade, saísse o mais rápido possível da situação difícil que estava passando. Conversando desde os meninos, os mais jovens, até os mais velhos, até com o Lugano, com o Petros. Ficava às vezes num jantar, a gente ia jantar, ficava 2, 3 horas sentado na mesa conversando o que a gente poderia fazer para que a gente pudesse de alguma forma ajudar todo mundo, né? A torcida estava fazendo a parte dela. Todo jogo 60, 50, 55 mil pessoas no Morumbi. Ia jogar no Pacaembu 30 mil pessoas. E a equipe não conseguia corresponder à altura do que a torcida estava fazendo. Então isso a gente colocou muito na balança, né? O que poderemos fazer, o que cada jogador pode fazer. La verdad soy muy grato ter compartido meus últimos también momentos como jugador con una persona profesional, corajosa porque tiene muito culhões, no só por ter sustituído a Rogério, que obviamente o Denis pegou, como eu falei para você fora de câmera, a posição ou o momento mais difícil de um jogador na história de São Paulo, na história do clube, com culhões, com personalidade, com desejo de crescer. Assumiu o desafio com um profissionalismo incrível e bom, às vezes o futebol é injusto, às vezes a vida é injusta. Na verdade, o futebol sempre é injusto, né? A vezes você não encontra lógica a coisas que acontecem, mas é muito difícil que um jogador tenha a atitude que teve Denis em São Paulo, né? Porque para mim hoje, estou me retirando, aqui tenho uma história, por sorte, peguei uma época ganadora, então o pessoal lembra de mim, eu estou jogando, óbvio que tenho orgulho e sinto dor, mas é mais fácil para mim
ter uma atitude assim de positiva quando todo mundo espera de mim isso, né? É quase uma obrigação. Ao caso de Denis, que sofreu, que se viu prejudicado, né, por obviamente ter assimilado essa posição no pior momento da história de São Paulo, era muito mais fácil se sentir injustiçado, muito mais fácil sair logo a São Paulo, muito mais fácil se desligar emocionalmente do grupo, da instituição, muito mais fácil fazer qualquer coisa, menos a que ele fez, que foi um cara que, para resumir, quando a gente estava em zona de rebaixamento, este ano, né, estamos mal, estamos penúltimo, mal. No pior momento que você veía, estamos no vestiário lá com ele, e acho que outros irão. Falando, não, Luga, você não pode sair de São Paulo rebaixado. A gente não vai permitir, eu não vou permitir, a gente não vai permitir. Sua história não permite, e nós não vamos permitir, e nós não vamos manchar sua história. Ele falando para mim. Quanto a postura do cara, que na verdade eu deveria estar falando isso para ele, né? Você não merece, você está sendo fudido com nós, com o grupo, está tendo uma atitude diferenciada, treinando mais que ninguém, evoluindo dia a dia, até treinando contundido. Uma postura firme, e lá no bastidor, no vestiário, lá donde somos 1, 2, 3 jogadores, não para a imprensa e para a torcida. E no momento fudido, né? Então são coisas que você marca al companheiro, al ser humano, a la persona, al hombre, porque futebol e o jogador de futebol é muito efímero, passa. E depende de muita coisa, mas o homem na pessoa não, o homem na pessoa fica para sempre. Então, muito contente de ter compartido com Denis estes anos, meus últimos anos em São Paulo. Muito grato também. E aprendi bastante com pessoas como ele. Aprendi. A gente sempre está aprendendo. Para você ter um respeito, você tem que fazer isso acontecer. Como? Com responsabilidade, sendo o mais profissional possível. E eu tenho, nesses 9 anos, por exemplo, eu não cheguei nem um treino atrasado. E eu nunca paguei nenhuma multa, que a gente tem um regulamento de caixinha. Então, eu acho que isso é você ser um atleta exemplar. Né? Fora as outras coisas, né? Não que quem chegue atrasado, quem também não consiga ser um atleta exemplar. Mas você tem que fazer por acontecer. As pessoas, principalmente os outros jogadores, olharem para você e falar, poxa, se o cara faz as coisas da melhor forma possível, chega 1 hora mais cedo, vai para a academia, ele se cuida, ele se prepara. Isso é um espelho também para ele. O São Paulo representa um clube muito grande, que eu devo muito ao São Paulo, porque me acolheram muito bem. Foi um clube que me acolheu com os braços abertos. E eu só tenho a agradecer, porque tudo que eu tenho na minha vida hoje é graças ao São Paulo. Seja a minha casa, a minha família, se eu posso dar um conforto maior para meus pais, é graças ao meu trabalho e ao clube que me proporcionou isso. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo São Paulo mesmo. Eu saio feliz porque eu falo pelo ano passado, que foi o ano que eu mais joguei no clube. Foi um ano muito importante na minha carreira, de muito aprendizado e crescimento, né? Foi um ano que eu aprendi muito, que eu amadureci muito, né? Fico feliz de ter ajudado de alguma forma o sistema defensivo ano passado no Campeonato Brasileiro. Depois de 8 anos, ter correspondido com a defesa também igual a 2008. Em 2008, se não me engano, São Paulo sofreu 35 ou 36 gols, quando foi o último campeonato conquistado, o último Campeonato Brasileiro. E o ano passado a gente sofreu o mesmo número de gols de 2008. Então, depois de 8 anos, eu jogando titular, joguei 37 partidas,
tivemos o mesmo número de gols sofridos de 2008, que foram 36. Então são números assim que eu me apego bastante, porque independente da cobrança que existia, fora de campo, de torcida, de mídias, eu tenho isso, uma cabeça muito tranquila, assim, que eu fiz um excelente trabalho no São Paulo ano passado. São 173 jogos que eu entrei em campo para dar o meu melhor, para fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol e ajudar a equipe da melhor forma possível. Eu tinha isso, sou o 9º goleiro que mais jogou aqui, em toda a história. Então, eu fico feliz com esses números. Eu saio daqui muito contente, cara. Saio daqui de cabeça erguida, sempre, sempre. Nada que aconteceu aqui comigo eu vou levar alguma mágoa com ninguém, cara. Eu sempre sonhei em ser o número 1 de um clube grande. E o ano passado e esse ano eu posso dizer que eu fui o número 1 de um grande clube e representei da melhor forma possível esse clube dentro de campo e fora de campo também, que é muito importante. Uma relação que com o tempo foi ficando desgastante, não é fácil substituir o Rogério Ceni. A pressão o Denis não aguentou, a torcida também não teve paciência com o goleiro, agora cada um segue seu caminho, ele é jovem ainda, vai conseguir trabalhar em outros clubes, com certeza, mas se tem um caminho que eu quero que você conheça é o do Hotel Palmolive. E o melhor em hotelaria aqui no ABC você encontra no Palmolive Gran Prêmio. Eventos, Diego, tá na hora, hein? Exatamente, agora com confraternizações no final de ano, podemos fazer a reserva para vocês. Tem que ligar já e reservar o seu dia, o seu horário. Tá no telefone qualquer? 4930-7560. E a infraestrutura é incrível. Agora um assunto que a gente adora, Marcelo. Restaurante, fala pra gente. Todos os dias, almoço, serviço à la carte, jantar e terças e quintas-feiras, festival de massas. Está um verdadeiro sucesso. Sensacional. Nesse espaço maravilhoso que é tradicional aqui em São Bernardo. Qual é o endereço daqui então, Diego? Avenida das Nações Unidas, número 1501, bairro Chácara Inglesa, São Bernardo do Campo. Pertinho da Anchieta, certo? O telefone qualquer? 4930-7560. Lembrando, final de ano tá aí, faça a reserva da sua empresa, amigo secreto também, né? Confraternização, tá? E aquele convite pro restaurante, Marcelo. Todas as terças e quintas-feiras, festival de massas. Para você ficar em grande estilo, Palmolive Gran Prêmio aqui em São Bernardo. É tradicional e eu adoro. Pois é, e hoje é terça-feira, ainda dá tempo de você conferir o famoso Festival de Massas. Eu conheço, recomendo, vale muito a pena conhecer. Ó, a gente vai pro intervalo, mas fica aí, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Que o César Sampaio é ídolo do Palmeiras, isso todo mundo sabe. Mas você sabia que antes dele parar no Verdão, quando ainda estava no Santos, ele quase foi direto para o São Paulo? É isso mesmo, o Palmeiras atravessou o tricolor e levou o César Sampaio para seu time, que aí depois a história toda você conhece, mas agora ele conta essas e outras curiosidades. Como palmeirense, quem eu mais gostava era do Jorge Mendonça. Era um jogador assim que eu admirava muito. Não era, bem dizer, na época o jogador
mais badalado, assim, né? O melhor ou entre os melhores jogadores do time, mas era meu ídolo de infância, assim. Tem até um negócio interessante com o Jorge Mendonça, assim. Eu me lembro que a gente mudava muito, como eu falei, né? Que nós fazíamos contratos, assim, anualmente e tal. E aí, uma vez nós, mudando, uma das mudanças, o Palmeiras fazia, minha tia morava na Praça da Árvore, num dos bairros lá do Jabaquara, e o Palmeiras fazia um churrasco de final de ano lá perto da casa dela. E aí o meu tio, por influência, que era amigo, né, eles eram vizinhos e tal, conseguiu, e aí eu tive acesso ao time do Palmeiras. Isso foi início dos anos 70, deve ter 73, 74, acho. E eu peguei um autógrafo do Jorge Mendonça. Puxa, aí eu plastifiquei o autógrafo e eu me lembro que eu dormia com o autógrafo no travesseiro, e quando eu ia jogar bola na rua, eu punha uma faixa assim na atadura e punha o Jorge Mendonça e jogava com o autógrafo dele, que eu achava que eu ia jogar bem e tal. E aí, isso aí foi... E numa dessas mudanças eu perdi o autógrafo do Jorge Mendonça, cara. Assim, numa dessas mudanças aí fiquei malzão, assim, traumatizado, ia na escola, chorava o dia inteiro, não queria brincar mais. Aí minha mãe me levou para fazer um exame, né, me levou no médico. Aí o médico fez uma bateria de exames lá, elétrons, negócios, tudo. Falou, ele não tem nada, assim, seu filho não tem nada. Ele falou, você perdeu algum ente querido? Ele falou, teve alguma perda, assim, próxima dele, né, algum familiar? Minha mãe falou, não. Ele brigou com algum amigo querido dele, assim, né? Minha mãe falou, não aconteceu alguma coisa assim. Aí minha mãe falou, ele perdeu um autógrafo que ele tinha do Jorge Mendonça. E aí, puxa, aí o médico falou, é isso. Ele tá totalmente alterado, né, emocionalmente falando. Aí me deu uns calmantes, negócio. Falou, tenta estar bem próximo, você e seu esposo, assim, né? Fazer as coisas que ele gosta e tal. E foi bem assim. E depois disso, agora já há pouco tempo, parei de jogar já. Eu estava na Rádio Jovem Pan, né? Assim, comentando um jogo, estava eu e o Flávio Prado, eu não me lembro que jogo que era. E aí recebemos a notícia que o Jorge Mendonça tinha falecido. Puxa, foi duro. Aí eu tive que sair do ar, cara. Falei, o Flávio não tem condição de falar, não. Só de falar já. Foi. E aí, espera um pouquinho. E aí foi assim. Então, meu ídolo assim, de infância era o Jorge Mendonça. Ah, caramba. A minha vida foi pro Palmeiras, foi bem legal. Eu já era destaque no Santos. Eu saí do Santos por $500, eu me lembro. Eu estava renovando um contrato, eu era capitão do Santos já. E eu queria um contrato de $2.500 e o Santos me dava $2.000. E aí ficamos um tempão, porque nessa época ainda estava em vigência a lei do passe, né? Mesmo terminando o contrato, você era propriedade do clube e o clube que estipulava a multa rescisória, né? Então, fizemos um monte de reuniões, né? E não chegamos a um acerto. E eu me lembro que eu acho que era o Carlos Caboclo, um dirigente do São Paulo, que existia até essa parte ética, assim, entre os clubes. Não, conversa com ele, né? Esgota tudo. Se vocês não conseguirem renovar, né? Por parte do Santos, o São Paulo havia manifestado interesse. Aí chegaram, o presidente do Santos, era seu Milton Teixeira na época, falou, não vamos renovar e tal, o valor que ele está pedindo está fora do orçamento. E aí havia uma reunião à noite com o Carlos Caboclo, né? E nesse dia, no período da tarde, era o Gilberto Tipulo aqui e o Jorge Adamo foram para Santos durante a tarde, né? Assim, dizer, anteciparam aí o São Paulo, literalmente aí cortaram mesmo, deram um corte nos caras e foram lá. E na época o Santos sempre gostou muito de jogadores jovens. E tinha o Ranieri e o Serginho Fraldinha, que eram destaques aqui no Santos, e no Palmeiras, aliás, né? E o Palmeiras vinculou a possibilidade de colocar esses jogadores no negócio para fazer a transação. E aí foi bem isso mesmo. Aí eu me lembro que não tinha, era máquina de escrever, ainda não tinha máquina. Aí foram num bar, eu acho que assim,
Eu acho que eles podem te falar melhor, né? O Adão e o Jorge. O Adão e o Tipo. Foram num bar, pegaram emprestado uma máquina de escrever e fizeram um pré-contrato meio assim, nas coxas mesmo, assinaram e tal. E, bom, eu já era palmeirense, na verdade, né? E bom, eu falei, não, por mim tudo bem e tal, ficando tranquilo. E, pô, eu ganhava, e, pô, a briga estava em $500 e eu vim ganhando o dobro do que eu ganhava lá no Santos, né? Então, além de um desejo de coração, profissionalmente também, né? Uma compensação. Então foi assim que eu saí do Santos, né? Quando o pessoal de São Paulo chegou à noite, aí até queriam falar comigo, falei, cara, não tem nada a ver, conversa com a diretoria e tal. Aí depois os diretores, acho que era o doutor Luizinho, que era o financeiro, e não sei se era o Marcelo ou o Milton Teixeira mesmo, né? Que eram os presidentes. A gente não participou, eu particularmente não participei dessa reunião, mas se acertaram lá, pediu 1000 desculpas e tal, mas falou, pô, é um negócio, os caras vieram e tinham 2 atletas que nos interessavam. Então foi assim que eu vim pro Palmeiras, né, em meados de 91 que eu cheguei aqui. Foi uma semifinal de campeonato brasileiro, né, contra o São Paulo, que era o inimigo a ser batido, podemos dizer assim, né? Era bicampeão mundial. Eu lembro que o Palmeiras tinha de 4 a 5 jogadores na seleção e o São Paulo 5 também. Então era a base da seleção brasileira, né, naquele jogo, uma qualidade de jogo muito interessante, né? Um espetáculo muito bonito. E, bom, eu já havia feito assistência para o Edmundo no primeiro gol e aí uma bola o Leonardo... A maioria das vezes a marcação era encaixada, ou seja, os 5 marcavam o 10 do time adversário. E eu estava marcando o Leonardo, que era o meia do São Paulo, ele tentou me dar um chapéu. Aí eu antecipei, né, roubei a bola dele. E aí ganhei na corrida dele e do Cerezo, se não me engano. Aí o Goiano saiu na cobertura. Eu driblei o Goiano para dentro. Aí o Zete saiu também, né? Eu dei mais um toque, tirei do Zete e bati e fiz o gol. Foi o gol mais bonito assim da minha carreira. A maioria dos gols que eu fazia era de cabeça ou de um toque só, né? Assim, nada de nenhuma jogada construída, assim. E ainda hoje os palmeirenses todos, quando me encontram, né? Eles ainda falam desse gol, né? Falam, pô, César, eu me lembro daquele gol e tal. Então ficou meio que uma marca assim porque além da plasticidade, posso dizer assim, do gol, foi contra o São Paulo, que era, sim, o time de maior expressão no Brasil naquele momento. Né? Pois é, que jogador, hein? Hoje seria titular absoluto da seleção brasileira de qualquer clube da Europa e naquela época por apenas $2.000, hein? Se estivesse jogando hoje, quanto não valeria? Pois é. O Esporte Mais vai ficando por aqui, amanhã a gente está de volta ao vivo no mesmo horário.